Olá pessoal, bem-vindos à aula prática de massagem com pedras quentes. Antes de começar a mostrar a técnica, a gente vai começar a falar sobre ambientação, sobre como você vai apresentar a sala para o seu cliente. Quando a gente pensa em massagem, a gente tem que pensar que não é só uma técnica, não é só mais uma massagem. O cliente tem que sentir que ele está comprando uma experiência. Pedras quentes já é um plus que você pode colocar na sua terapia, na sua clínica, no seu consultório, nos seus atendimentos domiciliares. Então, pensando nisso, o ideal é que você também agregue valor na forma como você apresenta essa técnica. Então, tem um ambiente climatizado, um ambiente aromatizado, um ambiente pensado para o seu cliente é muito importante. Então aqui eu já recebo vocês nessa aula com uma maca pronta, por exemplo. Isso já não dá uma sensação de conforto? Você já sabia só de olhar o que vai acontecer. Para o seu cliente é a mesma coisa. Quando ele chega no ambiente e ele vê tudo pronto, tudo montado, ele já pensa, nossa, eu vou poder deitar, vai estar quentinho, tem um cobertor à minha disposição, tem um travesseiro, se precisar eu tenho acessórios para eu ficar mais confortável na maca, tá tudo arrumado. Então a gente tem que pensar nesses detalhes, porque no momento da compra do cliente, o detalhe vira uma parte importante. Então vamos começar preparando a maca. Eu vou mostrar para vocês passo a passo de como eu faço e também quais são os itens que a vigilância sanitária vai pedir se você tiver um espaço físico, tá? Vou começar pela maca. O que eu coloco embaixo? Então, antes do contato com o paciente com lençol descartável, a gente tem maca, um travesseiro e um lençol de tecido primeiro. Esse lençol de tecido, ele tá aqui para já aquecer, para o paciente não deitar no material da maca, que geralmente é gelado, porque o material é permeável, que você já conhece. E aí, por cima disso, eu preciso ter um lençol descartável. Pode ser esse de TNT, que particularmente eu acho melhor, mais bonito e não faz barulho, ou pode ser o de papel também. Funciona o rolo de papel, é mais econômico, né, porque vai render muito mais, porque cada um desse aqui é muito mais caro do que se você for comprar um rolo de papel. Então, o papel, o único problema dele é que ele faz barulho e quando cai creme ou óleo, ele acaba rasgando. Então, eu prefiro esse. Mas se você for uma pessoa muito cuidadosa, não quiser investir nisso aqui e não se incomodar com o barulho, tudo bem, vai no papel mesmo, porque você vai acabar economizando, tá? Mas eu acho mais bonito esteticamente e também mais confortável o lençol de TNT descartável. Isso é norma da vigilância sanitária. Mesmo que você fale assim, nossa, mas eu quero que o meu paciente deite no lençol de tecido e quando ele sair da sala, eu vou colocar para lavar, né? Não vai ser reutilizado. A vigilância sanitária não permite isso, tá? Não pode deitar direto no tecido. Tem que ter um lençol descartável em cima dele. Então, para ficar mais bonito, eu coloco o lençol de tecido embaixo. E aí, como esse aqui é branquinho, já fica bonito, agradável e o paciente vê que tem o cuidado embaixo. Hoje a técnica é pedras quentes, então eu não indicaria para vocês colocar aquele lençol térmico, porque você vai ter dois agentes de calor no mesmo ambiente, mesmo que esteja frio. Mas para outras técnicas e para outras massagens é uma possibilidade que você pode ter também. Aí eu vou te dar uma dica de ouro para você não estragar o lençol térmico caso você tenha. Como a gente coloca o lençol térmico? Lá embaixo de tudo, ele vai primeiro em contato com a maca. Em cima dele, o ideal é que você tenha uma toalha grande que pegue todo o tronco do seu paciente. Por quê? É quente, então pode ser que o paciente comece a ficar suado. E se ele suar em cima do lençol térmico, a longo prazo pode estragar. E o a longo prazo que eu tô dizendo não é daqui 5 anos. Se todo paciente que deita fica suando em cima do seu lençol térmico, ele não vai durar 1 ano. Então, o ideal é que você coloque a toalha, porque ela vai absorver e aí não vai deixar passar. A toalha a gente descarta, tá? No caso do lençol térmico, descarta tudo, não precisa jogar fora o que for de tecido, nem a toalha, tem que lavar, mas coloca porque o paciente vai suar, gente. Ele vai ficar em cima de um lugar quente e você ainda vai usar coisas quentes como o cobertor, que a gente vai falar agora.
Bom, eu sempre ofereço cobertor para o paciente. Eu penso na maca como o hotel me entrega a cama quando eu vou para o quarto. A cama tá sempre bem arrumada, esticadinha. A gente pensa, né, nos detalhes. Quando a gente entra no hotel, já dá aquela sensação de conforto. Tem hotel que a gente olha e fala, nossa, tá igual a minha casa. Ou eu queria que a minha casa ficasse arrumada assim todos os dias, sem eu ter que arrumar, não é? Então, eu penso assim, se chegar no hotel, que não é a minha cama, não é o meu espaço, não é o meu ambiente, é confortável porque eles pensam em arrumar o local, então o local de massagem, que é onde o paciente vai deitar, onde o paciente vai ficar ali por pelo menos 1 hora com você, também tem que trazer essa sensação de conforto. Por isso, tenha um cobertorzinho. Pensa nos cobertores ou como aqueles chales, sabe, chale de sofá? Que são bonitos, que são quentinhos, e também essas mantas de microfibra. Compre coisas assim, ó, de qualidade. Investe em 2. Usa e lava. Usa e lava. Que é uma dica também, se você não conseguir ter um monte de cobertor para lavar ao mesmo tempo e ficar sem, antes de você colocar o cobertor no paciente, você usa outro lençol de tecido, porque é muito mais rápido, muito mais fácil lavar o lençol, que é fininho, do que um cobertor. Vai secar muito mais rápido. Então, se você for usar cobertor e você tiver um cobertor e só vai poder lavar no final de semana, usa um lençol branco embaixo, que é o que vai ter contato com o paciente, e aí você usa o cobertor, tá? Mas aí você tem que tomar cuidado para o paciente não ficar o tempo todo em contato ali com o cobertor, senão você não vai conseguir usar. Dito tudo isso, vamos pensar em ambiente. Claro que aqui a gente está num ambiente para gravar, então preciso que vocês enxerguem e tá claro. Mesmo assim, a gente tem elementos aqui que mostram uma sala mais aconchegante. Então a gente tem madeira, a gente tem luzes de outras cores além da luz branca. Então já indico para vocês, invistam em luz amarela ou uma luz verde, e você não precisa nem colocar uma iluminação super detalhada na sua clínica. Usa uma lâmpada que a gente compra em depósito. Você apaga a luz da sala, deixa a lâmpada na tomada e ela funciona. Tá bom? Luz amarela, luz verde, luz azul, também é muito relaxante. E os materiais? Só deixa perto de você a amostra do paciente, o que for inevitável ficar ali. Então, já vou dar o exemplo do creme aqui. Esse creme já tem o aplicador nele. Então, ele vai fazer parte do meu material indispensável na hora da massagem. Se fosse aquele creme que a gente tem que abrir, colocar lá um pouquinho na espátula e colocar no potinho à parte, o indispensável seria só o potinho e não o creme todo, porque isso aqui não é item de decoração, não fica bonito para o paciente. Já que eu uso o creme assim, tudo bem estar aqui. E aqui, ó, em cima da bancada tem o quê? O creme e as pedras, nada mais. Então, parece muito óbvio tudo isso que eu tô falando, mas se você parar para pensar, talvez você não faça nem metade dessas coisas. Talvez você nunca tenha pensado em conforto do paciente, em como o paciente se sente quando ele olha para o seu ambiente. Se você atende a domicílio, você fala, eu não tenho um espaço físico, o meu trabalho é ir na casa das pessoas. Usa tudo que tem ali a seu favor. Então, quando eu trabalhava a domicílio, eu chegava na casa dos pacientes e eu tirava tudo de bagunça do ambiente dele mesmo. Eu tinha o meu ritual, que eu chegava com o paciente com um kitzinho, e nesse kitzinho tinha um chá, que eu ia servir para ele. Eu levava o chá. Só que eu pedia para o paciente aquecer a água para mim. Então eu falava, olha, eu vou te dar um chazinho, você pode ir lá aquecer a água para mim? Quando ele saía, eu já começava a montar tudo. Quando ele voltava, já estava tudo pronto. Então ele voltava, ele entrava no ambiente que era dele mesmo, mas ele entrava no ambiente transformado para massagem. Então ele entrava ali para técnica. E isso faz diferença, tá? É assim que você ganha e fideliza muitos clientes. Então vamos falar agora das pedras e aí a gente começa na massagem. Bom, então aqui tá o kit das pedras. A gente vai usar o kit que já vem na bolsinha térmica. Tem outros modelos, como a gente viu lá na aula teórica, mas esse aqui é o que a gente vai usar, é o que eu mais gosto também, porque aquele outro, que é da Richaud, ele fica com a água quente e aí você tem que ficar pegando as pedras de lá.
E aí fica molhado, você tem que ter uma toalha, dá muito trabalho. Eu prefiro esse aqui, que além de ser mais moderno, é mais fácil de trabalhar. Então aqui, a gente tem o kit das pedras. Quando você compra, já vem a bolsa térmica e já vem a pedra, tá? Então as pedras que a gente tem aqui são as pretas, as pedras vulcânicas, aquela que a gente viu da origem lá na aula teórica. E a gente tem também as pedrinhas que geralmente, quando você compra esse kit aqui, já vem, que é as pedras do chakras. São as pedras dos chakras. Tem uma grande diferença entre elas e é importante que vocês saibam por quê. Então a gente tem aqui as pedras mesmo, que vem da massagem, que vem do kit. E aí essas pedras, na verdade, elas são rochas, elas vieram da natureza. Essas aqui que vêm no kit, elas são pedras de mentira. Então, elas não são rochas. Elas são feitas de vidro, de outros materiais. Elas servem para fazer massagem? Sim, porque elas aquecem. Só qual o cuidado que a gente tem que tomar? Isso aqui tá ligado. Então, quando eu pego essa pedra aqui, ela tá numa temperatura que eu consigo segurar bastante tempo e não me incomoda. Essa aqui, não. Ela já tá bem mais aquecida, porque o material dela não é o ideal para massagem. Esse material aqui é o da natureza, o de verdade. E esse aqui, gente, é vidro, entendeu? Eu sei que tem muita gente que usa a massagem com pedras quentes para falar mais uma parte espiritual, uma parte mística. Eu sei que as pessoas usam para isso. Mas aí não vale a pena você investir num kit que a pedra não é de verdade, né? Porque se você fala para as pessoas que o que vem da natureza ajuda a tratar, e aí você usa uma de vidro, você está enganando a pessoa e talvez você esteja se enganando também porque você não sabia. Então, ó, se você vai comprar um kitzinho desse aqui, esse vem junto, tá? Com o kit. Se você vai comprar um kitzinho desse aqui e ele for bem baratinho, você já sabe que isso é vidro, tá? Ele não é pedra de verdade, isso aqui é pintadinho. É o mesmo material que se usa para fazer colar, brinco, que você sabe que não é pedra de verdade. Aí você fala, como eu vou saber que é pedra mesmo? Porque tem locais específicos que vendem isso, geralmente são lojas desse tipo de material e elas não têm a mesma aparência, elas não são assim bonitinhas e tal. Às vezes elas já estão lapidadas, então elas vão ficar de um jeito que a gente passa e não machuca, não tem lasca nenhuma. Se a sua pedra está lapidada e ela realmente for uma pedra de verdade, sem ser vidro, ela vai custar, cada uma vai custar bem mais caro, às vezes mais caro que esse kit inteiro. Porque é difícil, né, gente? Tirar lá da natureza, aí você tem que fazer todo um processo até lapidar, até chegar na sua mão. Então ela fica muito mais cara do que essas aqui, por exemplo, que são muito mais fáceis de encontrar, são muito mais fáceis de lapidar e de vender. Tá? Então só se atentem a isso, porque a temperatura é completamente diferente. Essa aqui é suportável segurar, a gente vai aprender a fazer o teste quando o paciente estiver aqui, mas é suportável segurar, é fácil de utilizar, e essas aqui, por mais que a gente consiga utilizar e elas sejam boas, porque é bem lapidada e a gente consegue o efeito da massagem mesmo com elas, consegue aquecer, tem que tomar cuidado porque o vidro vai aquecer de uma forma diferente e talvez não fique nada confortável. E aí no kit que a gente tem as pedras mesmo de origem vulcânica e tal, a gente tem tamanhos, espessuras diferentes. Então geralmente no kit a gente vai encontrar algumas pedras maiores, médias e as pequenininhas. A pedra funciona de acordo com o tamanho da área que você vai aplicar. Então nas costas, numa lombar, por exemplo, a gente vai utilizar as pedras grandes. As pedras médias vão ser usadas para áreas menores, né? Então, nos braços, nas pernas, na coxa, a gente já usa a maior, que é uma área grande. E as pequenininhas é que a gente vai usar lá no rosto, a gente vai usar em cervical. Então, cada área, pelo seu tamanho, você vai identificar qual é a pedra que você vai utilizar. Vai ter diferença no efeito? Não. Quem vai dar o efeito da pedra de relaxamento é você e a sua técnica. Mas de acordo com a área, aí você vai utilizar a pedra maior, se for, por exemplo, uma coxa, lombar.
se for ali no meio das costas. Quando a gente deixa a pedra paradinha também, a gente vai utilizando os tamanhos de acordo com a área. As pedras mais medianas, elas vão ser utilizadas em braços, mãos também, ali na perna, pé. E a gente tem as pequenininhas que vão para o rosto. E essas pequenininhas são boas também para a gente fazer cervical, tá? Bom, eu vou chamar o nosso paciente e aí a gente vai vendo na prática quais são os testes para fazer para verificar se está adequada a temperatura. Já estamos aqui com o nosso paciente. Lembra que eu falei que tem que oferecer um cobertorzinho para o paciente? Então, o dele vai ficar aqui embaixo. A gente tem climatização na sala para ele ficar confortável, mas para o vídeo não tem como a gente cobrir o paciente. O que você pode fazer caso ele queira usar o cobertor? Você vai primeiro posicionar as pedras, que é o que a gente vai fazer agora. Eu vou mostrar os pontos estratégicos para colocar primeiro. E aí você vai só tirando o cobertor do local que você vai massagear. Então, o cobertor tá aqui no paciente, eu vou fazer essa perna, eu só vou descobrir esse lugar. Então, eu vou deixar essa perna fora do cobertor e o resto todo coberto. E vou fazendo assim, conforme eu vou mudando de área, tá? Para o paciente ficar mais confortável. O que a gente vai fazer primeiro? O paciente está na maca, ele já sabe que vai fazer a massagem com pedras quentes. Então, eu vou posicionar algumas pedras antes de começar a massagem. A gente vai usar creme, vai usar a mão, não é só a pedra, tá? A gente usa a mão também. Então, se você ainda não fez curso de massagem relaxante, é interessante que você faça, porque a gente vai usar bastante manobras de lá e aí você já vai saber como fazer bem. Vamos usar aqui as pedras nos locais estratégicos para o paciente já ir ficando aquecido e já ir relaxando. Então, eu vou posicionar as mãos para cá, palma da mão para cima. 2 pedras vão lá nas mãos, tá? Então, ó, eu vou abrir aqui. E aí, se você usa também essa bolsinha, não deixa ela fechada o tempo inteiro, porque vai ficar abafando e a pedra fica muito quente. Qual é o primeiro teste que eu faço para ver se está numa temperatura que o paciente consegue suportar? Eu vou posicionar uma pedra na mão dele e vou pedir para ele apertar. Espera alguns segundinhos e aí eu pergunto: tá numa temperatura confortável? Tá muito quente? Não. Dá para suportar? Então eu já deixo essa, ele vai relaxar, abrir a mão e só segurar a pedra. Como eu já sei que tá numa temperatura boa, eu já vou posicionar outra na outra mão. Vou separar 2 pedrinhas médias, que eu já vou utilizar para fazer a massagem, e vou deixar aqui. E 2 pedras grandes, eu vou posicionar lá na coxa. Para que isso? Para já ir ativando. Lembra daquele kitzinho que eu falei para vocês, que tem uma temperatura diferente? Então, o teste que eu vou fazer, eu vou escolher uma bem achatadinha. Então, tem bem achatada mesmo, sabe? Tem um lado que tem uma voltinha e o outro é mais plano. E eu vou posicionar aqui em cima do osso externo. Tem algum motivo, assim, de algum ponto estratégico no corpo que vai melhorar alguma coisa? Não, é só para manter o paciente aquecido. Vou escolher uma achatadinha, vou posicionar no externo. E aí, eu fico olhando também a expressão do paciente. Se ele fizer alguma expressão de que tá quente, eu já vou tirar e perguntar. Só que essas aqui eu aqueci depois, então tá bem fria ainda, comparado com o tipo de temperatura que ela chega. Vou pegar mais uma achatadinha, colocar embaixo e vou pegar a última. Acho que essa é achatada também. E vou deixar aqui para já ir aquecendo e dando um conforto. Feito isso, se ele quisesse usar o cobertor, eu já colocaria, tá? E essas aqui que eu vou utilizar para fazer a massagem, eu só vou usar depois que eu já tiver aplicado o creme. Então, eu vou lá, pego o creme primeiro, aplico na minha mão, e aí eu venho aplicando em todo o membro inferior, porque eu começo pelos pés, mas a gente vai conversar sobre isso já. Eu começo pelos pés, e aí depois eu utilizo a pedra, depois que o corpo já está com o creme para deslizar. Por que são esses pontinhos? São os pontos que eu consigo trazer calor para o paciente. Tem gente que gosta de colocar uma pedrinha dessa
E aí eu vou pegar uma pedrinha do kit das pedras mesmo e posicionar aqui, ó. Aí aqui é um ponto que eu também gosto de colocar, não por... vocês vão perceber que eu não uso muito, assim, pontos do corpo que melhoram, tipo, ponto que melhora o fígado, ponto que... Eu não uso isso, não tenho formação na medicina tradicional chinesa, não trabalho com ela, não é a minha linha, mas eu vou onde relaxa. Então aqui eu sei que mantém o corpo mais quentinho e ele já vai sentindo o efeito da pedra quente. E aqui é um ponto que relaxa. Então se vocês começarem a perceber, depois que eu falar isso, vocês vão começar a olhar para todos os pacientes. O paciente deita e por mais que o corpo dele esteja relaxado, essa é uma parte que fica tensa, ele fica meio assim, ó. Quando a gente coloca a mão, ele já vai relaxando, e se a gente deixa a pedra ali, que é quentinha, e relaxa a musculatura por causa da temperatura, já vai deixando relaxado e vai deixando ali uma sensação boa. Como a pedra fica quentinha, essa é a primeira que eu vou tirar, porque fica marcadinho. Não sei se vocês vão conseguir ver agora, mas quando a gente fizer especificamente na cabeça, vocês vão conseguir ver bem. Fica marcadinho, porque é quente, né? E aí é interessante que você já tenha feito todo o teste, já tenha perguntado para o paciente e que aqui, ó, esteja aberto. Porque aí você já sabe que no tempo que você pegou as pedras para colocar, foi ajeitando tudo, essa que vai no rosto já esfriou um pouquinho, então ela já não tá mais tão quente quanto as outras. E aí você aplica, tá? Essa bolsinha, essa bolsa térmica que a gente usa com as pedras, ela tem temperatura. Você consegue modificar. Então dá para ser no fraco, no médio ou no forte. Eu já aconselho vocês a deixarem sempre no fraco. Por quê? Porque tem gente que tem alteração de sensibilidade, por mais que ainda não seja uma alteração que vai impedir a pessoa de fazer a massagem, pode ser que ela goste, sabe, de sentir a temperatura quente. E aí a pedra, gente, ela fica quente de verdade. Se você nunca segurou uma pedra quente, saiba que às vezes é até difícil, se você colocar no forte, de você, terapeuta, usar, porque você não consegue segurar para fazer a técnica. Então deixa ali no fraco. De vez em quando, você vai ter que ter essa habilidade. De vez em quando, durante a massagem, você vem, fecha, e aí você também abre, que é para deixar o calor sair um pouquinho, não ficar tão quente. Para ter o efeito de relaxamento com essa temperatura, não precisa ser elevado, não precisa estar muito quente, tem que estar suportável, tem que estar relaxante. Quando você aplica na sua mão, é diferente de você só ir usando para passar no paciente, né, para usar na técnica, do que você deixar ali apoiado, tá? E a pedra, ela esfria rápido aqui fora. Então, a coxa é a primeira que eu vou tirar quando eu for fazer a massagem. Então, ó, eu tiro, aí eu já deixo aqui. Não, né? Eu vou deixar lá. Então, pedras quentes, além de você fazer a técnica, de você saber as manobras e onde utilizar, você tem que ter a habilidade de ficar o tempo todo aquecendo as pedras. Então, ó, eu tirei, eu já coloco aqui. E aí, quando eu chegar lá na coxa, eu vou fazer com as pedras que tá na minha mão, que estão na minha mão. E depois, gente, eu vou trocando. Então, não adianta eu ficar com essas duas pedras para fazer o corpo inteiro. Eu fiz aqui, ela já vai perdendo a temperatura. Eu volto e já vou pegar outra. As pedras da mão, elas fazem também um pezinho, sabe? Que ajuda a relaxar. Então, vou deixar mais tempo. Agora, essas aqui, quando eu termino os dois membros inferiores, eu já vou recolhendo. Porque além de já ter perdido a temperatura, eu não quero que fique marcado. Então, eu já recolho, já volto pra cá. Lembrando que essas de vidro, antes de colocar no paciente, eu vejo se eu mesma consigo segurar. E depois, é bom que você também pergunte pra ele o que ele tá sentindo, tá? Vou tirar aqui essas pedras. E aí a gente vai se preparar, porque na próxima aula a gente vai começar a ver a técnica mesmo, lá por parte, para vocês verem como eu faço as manobras, como a gente utiliza as pedras.